De longe, o grande problema de qualquer metodologia é o fato de não existir pessoas ou estruturas que validem aquela implementação, ou seja, acontecer efetivamente a incorporação das metodologias aos processos ou aos rituais que existem na área. E dito isso, queria contar uma história para vocês de uma área que a gente fez um workshop com eles. Esse workshop foi extremamente bem elogiado. A gente saiu de lá com 4 objetivos. Cada objetivo tinha 3 resultados chaves. Todas as pessoas que estavam no workshop estavam ali, refletiram, trabalharam em cima dele. Houveram discussões, houveram mapeamento de iniciativas para conectar com esses resultados chaves. Então, o que eu quero dizer é que o workshop foi completo. A gente trabalhou, entregou do início ao fim. Só que aí não é de se assustar, e aí estou falando que não é de se assustar a partir da nossa experiência hoje, né? Não é de se assustar que 2 meses depois que a gente chegou nessa área, essa equipe não conseguiu performar, na verdade não conseguiu nem implementar a primeira leva de OKRs. E foi aí que a gente percebeu que esse problema, na verdade a gente já sabia que esse problema era sistêmico, mas foi aí que a gente percebeu que a gente poderia interferir sobre isso. O grande direcionador desse produto, né, dessa proposta, era trabalhar uma governança dos OKRs, né? Então, após a construção desses OKRs, o que é que a gente precisa fazer para acompanhar? Quem são os responsáveis? Quais são os fóruns a serem discutidos, né? Só que chegando lá nesse momento é que a gente precisou dar talvez até mais de um passo atrás. A gente percebeu que antes até do desenvolvimento da governança daquela metodologia precisava ser entendido se aquela metodologia foi validada pelo time. E o que é que eu quero dizer que se ela foi validada, né? A gente normalmente trabalha em um evento de workshop onde as pessoas ficam muito pautadas em definições estratégicas. São pessoas que são gestores, lideranças, né? Então são tomadores de decisão. É fato que essas pessoas não têm de forma, como é que eu posso falar, de forma rápida, qual é a baseline, por exemplo, da maioria dos indicadores que a gente está. Como é que o indicador está naquele momento? É claro que existe a possibilidade, mas sobre o entendimento de onde está e onde quer chegar, realmente essa pessoa que é tomador de decisão não tem, porque o que ela trabalha é muito mais, e é super natural isso, as lideranças olham muito mais para quais são as demandas que eles têm do que quais são esses indicadores. E aí vocês já me conhecem, de todos os vídeos que eu falei aqui, já trouxe o peso desse erro para uma gestão, mas não é isso que é o foco aqui. O foco é o trabalho de que essa validação não aconteceu. Então, a gente percebeu que, além da estrutura da governança, a gente também precisava fazer com que as pessoas, ou algumas pessoas dessa área, conseguissem validar aquelas decisões que aconteceram no evento. Então, foi daí que a gente conseguiu e fez uma proposta para esse cliente de um serviço de multiplicadores de OKR. O que são esses multiplicadores de OKR? São pessoas, são agentes focados em trabalhar aquela implementação. Seja ela a validação do que saiu do evento e que precisava de um refinamento, até sua governança e revisão no ciclo. Foi bem legal participar dessa construção, porque nessa discussão a gente entendeu que existia uma necessidade de capacitar pessoas que não estavam no workshop, ou, né, olhando para esse contexto, essas pessoas não estavam no workshop porque foram escolhidas depois para acompanhar o OKR, e aí eu já trago uma primeira percepção e um primeiro entendimento que a gente teve foi, é importante talvez essas pessoas que forem esses agentes, né, esses multiplicadores da metodologia, já estarem desde o início. Isso daí se mostrou claro e que no nosso caso aqui não fez sentido, mas serviu como aprendizado. Essas pessoas elas não estavam alinhadas com o contexto do uso da metodologia na área, muito menos em o que é que estava sendo proposto para a governança. Então, o que foi que a gente fez? Primeiro de tudo, a gente montou uma estrutura do que a gente entende que era o caminho que esse multiplicador precisava passar, e esse caminho a gente entendeu que era uma capacitação,
numa estrutura onde ele conseguisse ter um banho de loja, né, um entendimento mais profundo de o que é aquela metodologia, qual é o contexto para a área, quais que são os principais responsáveis, quais são as melhores práticas ou boas práticas de governança para o OKR e como ele consegue trazer essa visibilidade para as métricas que são realmente importantes. Porque, como eu falei, né, no OKR ali tinham N números de KRs, mas no momento que você vai conversar com a liderança, essa comunicação com a liderança, precisa ter um foco nos que são mais importantes, né? E aí também foi um ponto que a gente trouxe para essa capacitação. O que foi que aconteceu? Durante essa capacitação, a gente percebeu que estava muito pior do que a gente esperava, porque essas pessoas nem tinham entendido que eles estavam ali para serem esses multiplicadores da ferramenta. Então, já é um segundo ponto aqui que eu trago para vocês, que é o quão importante é essas pessoas estarem alinhadas. Então, eu falei ainda sobre alinhamento, mas a primeira vez eu falei que eles precisavam estar no começo para estarem alinhadas. Para um momento onde essas pessoas não estiveram no início, elas precisam ser embarcadas, e algo que também não aconteceu. Então, toda a construção do produto veio em como que a gente conseguiria sanar algumas dúvidas ou suprir alguns gaps que a gente tem do processo por não poder entrar na área. E aí um disclaimer que eu queria trazer aqui é que nós, como facilitadores, né, pessoas que são coaches de estratégia, pessoas que são consultores, né, de estratégia, tem um grande ponto que é, eu não consigo interceder sobre a estratégia da área porque existe a necessidade de um entendimento de negócio que eu não tenho. O que eu estou ali para fazer é sobre facilitar, olhar para a metodologia, né? Então, facilitar o uso daquela metodologia. Então, eu entendo como aquela metodologia precisa ser aplicada e a partir do contexto que a área me traz, a gente consegue abordar. Então, isso é muito importante de saber, porque os facilitadores do workshop ali têm um perfil de facilitar, né? O próprio nome já diz, mas mais do que isso é organizar as ideias e as discussões. Então, a gente não tinha como entrar nas áreas e definir os alvos, por exemplo, que é a grande maioria das definições a serem feitas pós-workshop. Então, além de toda essa construção, é, essa estruturação de produto fez a gente entender que grande parte do que a gente tem como problema na implementação de metodologias, na maioria das vezes, é que não existem pessoas para colocar aquela metodologia para rodar. E aí é aquela questão, né? Muitas pessoas com muitas demandas acaba que não quer puxar mais uma demanda e fica sem dono. Só que o que eu queria trazer aqui com esse vídeo, e aí provavelmente ele vai ser mais curto, é esse entendimento de que a gente precisa também ter esse olhar protagonista. Em outro vídeo eu trouxe a questão do protagonismo para a liderança e o protagonismo para o time. Mas existe um meio termo entre esses protagonismos, que é quem que não vai ser o responsável por fazer o KR acontecer, mas sim quem vai fazer aquele ritmo de acompanhamento de OKR acontecer. E se não houver essa pessoa, realmente uma implementação não acontece. Espero que esse vídeo tenha servido para vocês refletirem um pouco sobre a importância de ter pessoas, porque um trabalho não se encerra por si só, principalmente um trabalho de planejamento estratégico. Então, existe a necessidade de trazer responsabilização para os demais atores dentro de um time. Esse vídeo vem com essa ideia, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha e nos vemos na próxima. Grande abraço.